esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Caminhos Errados. Caminhos errados é bem grave, porque nós vamos aceitando as orientações que nos apresentam e as orientações que nós precisamos para voltar para a pátria do Espírito. E é bem grave assim, porque muitas pessoas que relacionam com outros acham assim que tem vontade de ajudar os outros. Então sempre fala assim naquela condição da bondade de Deus, da bondade do Criador. E nós, através das gerações, vamos aceitando essas orientações da bondade do Criador. Então nós vamos trabalhando de uma maneira como se tudo pudesse e que depois nós teremos a oportunidade. Essa oportunidade a pessoa tem que lembrar que tem que estar no começo. Então, para todas as coisas na vida, está sempre no começo. É um trabalho individual de cada um observar que caminhos errados é a indolência, é uma aceitação, uma acomodação. É aquela condição bem grave assim que aqueles que acham assim que os fariseus da época de Jesus foram somente da época de Jesus. Os fariseus hoje têm muito mais ainda. São aqueles que levam as oferendas e que falam assim que ele é diferente. E que a oração de cada um não é uma oração, é uma exigência. Porque a pessoa julga que ela está tendo um bom comportamento. Nós tínhamos que fazer um trabalho assim, que nós somos de dentro, não é o que nós aparentamos. Porque é bem importante cada um ir observando assim, aquele que aparenta, ele pode ter muito recurso financeiro ou não precisa de ter recurso financeiro, mas o jeito que ele aparenta, se ele não é verdadeiro dentro dele, um ou outro daqueles com quem ele relaciona, dá para ele um nome pejorativo. Mesmo ele aparentando, pode ser com vestes caras ou pode ser com vestes simples. É isso que a gente tem que observar. Nós irradiamos. Cada pessoa tem que lembrar assim, que se ela quer realmente ter aquela condição de caminhar no caminho da luz, ela tem que melhorar aquilo que ela é dentro. E a melhora tem que fazer-se ser percebido no trabalho bom que executa, na nobreza, no jeito que ela alimenta, no jeito que ela dedica uma atenção para o seu semelhante. Porque a gente vê assim, de uma maneira geral, que a pessoa está conversando e surge um outro. Ela para de dar aquela conversa que ela estava dando e passa a conversar com aquele outro, sem uma polidez. Aquele que foi deixado de lado, sem uma importância, ele também gera um pensamento ruim para esse. Isso é físico. Na nossa vida diária, o esforço para a pessoa continuar nobre, polida, coerente, em todos os sentidos. Mesmo ela não se encontrando próximo de outros, ela tem que continuar sendo polida, coerente com ela mesma. E a gente vai observando assim, se descuida, entra a deselegância, a falta de nobreza. E antes usava mais termos fortes contra esse. E é bem interessante porque não está relacionado à profissão, nem à posição social que a pessoa se encontra. O jeito que aquele que se encontra numa administração pública comporta, o jeito dele dentro é que o povo recebe daquele que está orientando, daquele que está procedendo. E ele passa a ter nomes pejorativos. Desse jeito, então aquele que tem vontade de voltar para o caminho da luz, que tem vontade de sair dos caminhos errados, ele tem que fazer esse trabalho com ele. Observar-se, como é que ele é. Porque, de uma maneira geral, a pessoa no trabalho dela,
na empresa que ela tem ou que ela trabalha, ela tem que ser mais ou menos de acordo com a norma daquela empresa, de acordo com a norma social. Mesmo ela pensando ruim para aquele seu semelhante, ou falando baixinho sobre aquele semelhante, falando para ela mesma, ela vai receber. E isso é bem importante. A condição assim de caminharmos com os ensinos é bem simples, porque se nós caminhamos com os ensinos, nós vamos observar assim que no 8º mandamento está que a pessoa precisa de cuidar dela. Aquele que comportou daquela maneira, esse que está cuidando dele, do seu jeito de ser, com polidez, com coerência, com bom senso, ele pode proceder de qualquer maneira. Esse vê que esse procedimento não é com ele. Então o que acontece? Ele não sente-se ofendido. É isso que nós precisamos de conseguir na vida. Então aquela condição bem importante, porque aquele professor na sala de aula, aquele aluno tem um comportamento que não é de agrado, o professor posiciona, porque aquele aluno tem possibilidade de desarmonizar todos os outros. Então ele está trabalhando para que nenhum outro fique também com desarmonia. Isso é bem simples assim, essas qualidades. Então para nós melhorarmos, para nós entrar naquela condição assim de sentir seguro no caminho que nós estamos caminhando, nós temos que ter um procedimento daquele profissional. Aquele profissional que é experiente, quando dá palpite no trabalho dele, um noviço ou um outro qualquer, ele pergunta se já fez alguma função semelhante. Isso é bem importante assim. Então aquele que tem facilidade de falar é chegado para lá. Ele passa a não ter crédito. Então a pessoa tem que lembrar assim, se ele parou de ter crédito, para ele abrir o crédito de novo, de ser confiável, agora é muito mais trabalhoso. O jeito que nós comportamos na vida. Quando fala-se do 3º mandamento, que é uma referência do dia do Senhor, quer dizer que muitos e muitos vão para as igrejas, vão para os templos, vão para as mesquitas, naquele dia. Mas depois ficou somente a ida naquele lugar. As pessoas não voltam para a moradia e vão estudar aquilo que foi feito no púlpito, a pregação que foi feita. Se está de acordo com os ensinos, ou como ele assimila melhor aquilo que foi ensinado. Nós não fazemos esse trabalho. Nós vamos caminhando assim pela vida, sem refletir, sem ter uma importância. Então o que acontece? Desanda. Fica aquela coisa assim que a gente vê, que é muito comum. Os pais, para ver os filhos, eles têm que possibilitar alguma coisa para os filhos ir até a moradia dos pais agora. Senão os filhos não vão. Por que os filhos não vão? Porque não tem outro valor. Então o valor está sempre relacionado às coisas da matéria grosseira. Não tem uma reunião para ter um alinhamento, um posicionamento, um saber, uma maneira nobre que agora precisa de ter, uma maneira nobre para poder ser considerado no ambiente de trabalho, para ter uma promoção no trabalho. Não tem esse tipo de reunião. Então, caminhos errados são os caminhos que normalmente todos caminham, que é trazer as coisas dos lazeres para dentro da moradia, que é trazer as coisas da matéria grosseira para dentro da moradia. Não tem uma maneira de trazer as coisas para o espírito. Aquela referência das dificuldades que a pessoa superou, o procedimento que ela tem que transformar essas dificuldades para que os seus descendentes não tenham que caminhar nesses caminhos difíceis que ela caminhou. O procedimento que precisamos de ter um burilamento, de nos lapidarmos, de passar a considerar o nosso semelhante. A consideração não é uma maneira
pejorativa. Não, dá o valor a ele que ele precisa. Um sorriso, um posicionamento, não quer dizer que tenha que ter familiaridade. Não é ser familiar, porque não dá certo. A gente vê assim na família, a reunião de família, não tem um saber, não tem uma palavra boa, não tem nada. E é bem grave assim, porque normalmente precisa de um para ser o que vai fazer o divertimento ali. Ou um elemento ou um aparelho de comunicação. Então todos ficam em volta daquele aparelho ou em volta daquele elemento. A nobreza, o jeito bom, o jeito para melhorarmos, para que aqueles que se encontram numa condição ainda de informação, poder ser melhor a vida dele. Então a gente vai caminhando assim como os nossos pais caminharam, sempre só relacionado às coisas da matéria grosseira, esses valores. E se nós tivéssemos uma percepção melhor, nós veríamos assim que as coisas da matéria grosseira têm uma função, mas para a utilidade do espírito é o saber, o jeito que a pessoa tem que caminhar na vida, para ela ter saúde, para ela ser considerada. Isso é bem importante assim. O jeito que eu tenho que perceber-me quando eu relaciono, no meu relacionamento, se eu não sou considerado. É isso que eu preciso de ver. Se eu não sou considerado, então eu tenho que me afastar. E tenho que desenvolver a maneira para tornar-me considerado. Esse esforço. Então aquela condição bem importante que fala-se nos ensinos, fazei penitência, é isso. É perceber. Não tem limite, o que nós precisamos de conquistar. Na matéria grosseira, a gente vai observando que tem limites. E esse limite é verdadeiro. Se a pessoa adquiriu um patrimônio e depois ela quer adquirir outro, ela fez uma viagem e agora quer fazer outra, dentro de nós vamos observando assim que quando nós compreendemos um ensino, depois nós voltamos naquele ensino que foi compreendido. Agora nós vemos diferente aquele ensino. É diferente. Essa diferença é física, é verdadeira, porque nós agora temos uma maneira diferente. Essa maneira diferente assemelha-se àquela dona de casa prestimosa, que no período anterior ela tinha limitação para lidar com os filhos, mas como ela foi trabalhando com ela de uma maneira de evoluir, de estudar o livro na luz da verdade, de ter um aprimoramento na sua fala, no seu posicionamento, no seu tom de voz, no seu comando. Então quer dizer que ela evoluiu, ela mudou a maneira de ser, outros valores. Então nós precisamos de lembrar assim que dentro de nós a evolução não tem limite, vamos graduando. Mas na parte externa da matéria grosseira tem limite, fica bem fácil assim da gente observar o limite do corpo físico. A pessoa faz os passeios, as viagens, depois de vários anos, se possibilita a ele um que sabe dirigir, ele dá o volante, porque ele sabe que ele já se encontra com uma limitação. E aquele que se encontra mais novo, então ainda tem um vigor, uma vitalidade. Então, as limitações que o corpo físico apresenta, essa é uma condição verdadeira. É só ir observando a própria pessoa, a capacidade que a pessoa vai apresentando. Mas com os ensinos não tem limitação. Com a nobreza, com a polidez, com aquela maneira boa, a gente vai confirmando assim. Aquele que já se encontra envelhecido, que já encontra-se com uma limitação com o centro motor, que ainda mora com a família, ele fala para aqueles que se encontram ali na responsabilidade daquela família, que ele não quer tomar a refeição junto com os outros. Ele quer tomar a refeição antes, porque ele já apresenta limitação. Então ele não quer que os outros se incomodem com ele, do jeito que ele está alimentando, com as limitações que ele apresenta. Então essa nobreza
nós precisamos de desenvolver para nós, nos tornarmos nobres. E a pessoa tem que lembrar assim, que não é na velhice, então é durante a vida que a pessoa tem que ir observando. Caminhos errados é não perceber-se. É aquela condição bem importante. Se as pessoas vão para os lugares onde realizam os cultos, depois não voltam para a moradia para verificar se aquilo tem um fundamento, não tem significação. Então quer dizer que nós tínhamos que trazer essas informações e essas referências para o nosso dia a dia. Então não é levar o nosso dia a dia, porque as nossas orações são sempre de pedidos. E muitas vezes não é um pedido, é uma exigência. E quando nós levamos o nosso agradecimento, que é aquela condição assim bem ínfima em relação àquilo que foi recebido, nos colocamos numa condição como se fôssemos superiores. Então aquela condição assim da época de Jesus, que ele fala dos fariseus, os fariseus daquela época somos nós hoje com o nosso comportamento. Quando vamos para um templo ou para uma mesquita, nós queremos ser vistos. Aquela comunicação assim com um, com outro, como nós estamos apresentando. Nós tínhamos que lembrarmos assim, que é dentro de nós, que nós precisaríamos de nos ver, como é que nós podemos tornar a nossa vida agradável, de maneiras que tenhamos a capacidade de irmos para o caminho da luz. É bem importante assim. A criança, para ir para a escola, para o seu ambiente de ensino, primeiro os pais tiveram que ir. Porque os pais tiveram que ir para matricular aquela criança. E se o pai está querendo que a criança mude de ambiente de ensino, normalmente o pai ou a mãe tem que levar a criança para que eles vejam o nível da criança. Porque quando está iniciando, então eles sabem que eles vão iniciar a criança. Mas se está mudando de ambiente de ensino, querem ver a criança para ver se a criança tem capacidade, porque eles não conhecem a criança ainda, não sabem se os pais são verdadeiros naquilo que eles estão falando. Depois a criança, para ser alfabetizada, ela tem que ir no ambiente de ensino. Para nossa mudança interna é o mesmo procedimento. Então quer dizer que tínhamos que fazer esse trabalho dentro de nós, de observar o procedimento que estamos assimilando as informações que nos trouxeram. E lembrar assim que muitos dirigentes desses ambientes são bons. E muitos querem sempre que o espírito humano que está nas suas proximidades seja salvo. Porque toda época nós sempre, aqueles que estudaram, ouviram falar do juízo final. Então nós sabemos assim que se muitos espíritos humanos têm possibilidade de ser salvo, então muitos falam assim que ele terá a oportunidade. E nós sabemos que poderá ter, porque existe um caso na história daquele ladrão na cruz, que teve a compreensão, mesmo já se encontrando na cruz. A diferença desse ladrão do outro é que esse compreendeu como ele tinha transgredido as leis, então ele merecia se encontrar ali. Mas esse caso é o único de todos os relatos do último instante. Então muitos dirigentes de religiões acham assim que todos têm uma última oportunidade. Então eles trabalham assim com a bondade do Criador. Mas nós temos que lembrarmos assim do equilíbrio. O amor, ele anda junto com a pureza e com a justiça. Quer dizer que tem que ter a justiça. Se tem a justiça, tem o equilíbrio. Aquela referência que se fala assim, que numa balança tem dois pratos, o peso e a medida. Esse equilíbrio. Então essa bondade assim do Criador encontra-se com a justiça. Nós temos que trabalhar conosco para ver o grau que nós temos, como é que nós estamos tendo um merecimento. Isso é físico, isso é verdadeiro.
Então, não é de qualquer maneira a vida que uma pessoa leva. Ela tem que ser sincera com ela. A primeira coisa que ela tem que ser é isso, porque é de dentro. Aquele que tem aquela função de representante dos seres humanos, que se encontra lá na administração pública, ele leva nome pejorativo, nomes pesados, quer dizer que o comportamento dele irradia para toda a população, que ele não merece a consideração. Então eles dão nomes pejorativos. Aquele que trabalha naquela copa, ou que trabalha naquela faxina, que não merece a consideração, também leva nome pejorativo. Então é de dentro. Nós temos que fazer um trabalho assim conosco, de dentro de nós, para não levarmos nomes assim. A pessoa tem que lembrar assim, caminhos errados é recebendo qualquer nome, é irradiando de qualquer maneira. E a gente vai observando assim, muitos e muitos falam assim, que não sente bem perto daquela pessoa. O que ele não sente bem é o que a pessoa irradia. Mas a pessoa está bem limpinha, está bem apresentável, polida, mas o que ela está irradiando? E a gente vê também essa questão de muitos que preparam alimentos. O jeito que ele irradia. Dificilmente as pessoas comem 2 dias seguidos no mesmo lugar, porque aquele que preparou, as irradiações dele, não transformou aquele alimento de maneira agradável. Caminhos errados é isso. Nós tínhamos que nos tornarmos assim, de uma condição melhor, para o nosso caminho não ser caminhos errados, o nosso caminho ser caminho bom. Então aquilo que nós prontificamos em fazer, fazermos de uma maneira que aqueles que recebem, receberem com agrado, receberem de uma maneira boa. Isso faz com que a pessoa pare de caminhar em caminhos errados. Se não irradiarmos direito aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos, então nós estamos no caminho errado. E nós tínhamos que fazer um esforço muito grande assim, de observar que os ensinos populares são verdadeiros. A pessoa tem que lembrar assim, que aquilo que ela vai colher é aquilo que ela plantou. E que não tem jeito de ter uma colheita diferente daquilo que a pessoa fez. Para nós termos uma colheita melhor na nossa vida, nós temos que nos esforçarmos muito, não é pouco, devido ao fato da nossa Constituição. Aquela condição bem importante assim dos dirigentes bons que existem, achando que o Criador vai auxiliar todos nós, vai auxiliar aqueles que dentro dele mudou a irradiação, que dentro dele mudou a sua Constituição. Então nós tínhamos que lembrar assim, se a criança no ambiente de ensino, ela está comportando direito, então aqueles que administram aquele ambiente de ensino aceitam a matrícula do ano seguinte. Mas se ele não está comportando direito, eles falam que não vai aceitar a matrícula desse. Isso é físico. Agora, na vida interna nossa, na vida espiritual, é mais grave ainda. Por isso que tem as referências da condenação eterna. Então nós precisamos de nos inteirarmos do que é importante para a minha vida. O que é importante? Eu quero salvar o meu espírito? Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de fazer as coisas de acordo com o que ela irradia. Porque aquele que recebe na sua moradia muitos daqueles que julgam serem os seus amigos, muitos não são. São aqueles que bajulam para poder receber do alimento, para poder ir naquela moradia, porque é agradável ir naquela moradia. Mas aquele patriarca tem que observar a intenção daqueles que estão frequentando a sua moradia. Então a vida interna nossa, muitos outros também aceitam qualquer um porque julgam que vai precisar um dia desses. Pode contar com eles, eles estão acostumados a receber, então como é que ele vai poder um dia contar com esses? Caminhos errados. É aquela condição bem importante
sabemos assim daquele ensino que fala assim que a pessoa precisa de colocar o chapéu onde ela alcança. Quer dizer que nós não podemos colocar uma esperança onde não tem possibilidade de ter um retorno. Mas o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita isso. Porque se a pessoa acordou de madrugada, pelo sim ou pelo não, como se estivesse na hora de levantar, e ela pega o livro e ela acalma novamente e volta a dormir, se ela tem muitas coisas para serem resolvidas e está faltando saber, e ela começa a estudar o livro, e ela vai vendo que vai fluindo o saber para aquilo que precisa de ser resolvido. Se a pessoa resolveu todas essas coisas, se ela estuda o livro, então agora ela vai ter um saber maior. É isso que nós precisaríamos de perceber. Se a pessoa estava afogando, recebeu as orientações para sair daquela situação, agora ela se encontra numa condição melhor, então quer dizer que já fica mais fácil ela ter uma elevação dentro dela. A evolução é isso. Agora, caminhos errados, a pessoa saiu da situação e parou, não fez mais nada. Aposentou, não fez mais nada. O que acontece? O sangue fica grosso, então dificulta o trabalho do coração. Não dá conta de fazer o trabalho que precisa de continuar fazendo. Aquela referência assim, falência múltipla dos órgãos. Então os órgãos cansaram pela estagnação. É bem importante assim a pessoa lembrar assim, que aqueles que têm um sentimento bom, que fala que vai dar certo, que a pessoa vai ser salva, mas o salvar-se é individual. A pessoa é que vai ser salva, mas ela tem que ter tido a compreensão dentro dela. Independente se é filho ou se é pai, não tem como ajudar. Se é marido, se é mulher, não tem como ajudar. A pessoa tem que ter dentro dela a condição dela contar com ela. Primeiro é isso. Para ela contar com ela, ela tem que ter uma base de apoio. Se ela não tem nenhum apoio, como é que ela vai ter uma estrutura dentro para conviver? Porque dentro de nós, quando tem o desespero, é uma tormenta. A pessoa nem pensa, nem sabe, a pessoa nem viu, nem percebeu. Mas isso está aí há tantos anos, nem percebi. Então é bem grave assim tudo, não se percebe. A pessoa tem que parar de caminhar nos caminhos errados e voltar para dentro dela e ver o procedimento que ela precisa de ter para ela, porque todas as coisas é para nós. Porque para o filho foi embora da moradia, o filho mudou para uma outra localidade, a companheira não quis mais ficar. Então toda a nossa vida é para nós. Estudar o livro Na Luz da Verdade e observar o procedimento que estamos tendo. E observar assim o procedimento que eu preciso de parar, de caminhar naquela direção e agora ter um processo de receber auxílio, de ver o procedimento que eu preciso. Então eu preciso de ter na minha moradia um lugar que eu possa estudar o livro Na Luz da Verdade todos os dias. E um lugar que eu me sinta bem, porque possibilita a pessoa aprender a pensar. Possibilita que aquele que tem esse costume vai observando assim que as limitações que a pessoa tem vai diminuindo. E ela vai ampliando, vai tendo aquela condição bem importante daquele veterano que conhece o caminho que ele precisa de caminhar. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,